Mas existe alguma norma constitucional ou legal que estabeleça até que ponto a fazenda pública pode ir para que não seja considerado confisco, mas apenas uma alta carga tributária, mas que essa alta carga tributária não configure confisco? Não existe uma norma que diga exatamente, a alíquota de 47% é confiscatória, 46% não é. O que existem são parâmetros, basicamente 4 parâmetros que a gente extrai da doutrina e da jurisprudência. 4 parâmetros para que a gente possa dizer que aquela situação envolve ou não uma situação de confisco, tá? De tributação confiscatória. Quais são esses 4 parâmetros? Primeiro parâmetro: a tributação sobre a propriedade deve ser módica. Primeiro parâmetro: a tributação sobre a propriedade deve ser módica. O que significa isso, gente? Nós temos basicamente 3 impostos que incidem sobre a propriedade. Um imposto federal, que é o ITR, vai incidir sobre a propriedade rural. Um imposto estadual, que é o IPVA, que vai incidir sobre a propriedade de veículos automotores. E um imposto municipal, que é o IPTU, que vai incidir sobre a propriedade predial e territorial urbana. São esses 3 impostos que incidem sobre a propriedade. Imagina que a alíquota de qualquer desses impostos fosse de 20%. Do IPTU, por exemplo, fosse de 20%, uma alíquota do IPTU 20%. Percebam que em 5 anos a pessoa vai ter entregue todo o valor da propriedade dele para o município, né? Porque 20% é 1/5 do valor do imóvel. Vai ter. Então, não faz sentido que para os impostos sobre a propriedade a alíquota seja muito alta, porque senão em pouco tempo é como se tivesse entregue o bem, a pessoa fosse expropriada daquele bem. Então esse é um primeiro parâmetro. A tributação sobre a propriedade deve ser módica. Tudo bem? Está incomodando o ar-condicionado, pessoal? Quer que eu desligue por causa do barulho? Está dando para ouvir bem aí? Então, beleza. Então, segundo parâmetro: os tributos extrafiscais admitem alíquotas muito elevadas sem violarem o princípio do não confisco. Os tributos extrafiscais admitem alíquotas elevadas ou muito elevadas sem violação ao princípio do não confisco. Vou explicar. Eu já falei para vocês da diferença de tributos fiscais para extrafiscais? Então vamos lá. Tributos fiscais são aqueles, os tributos fiscais são aqueles que têm como objetivo preponderante arrecadar. Isso é bem importante, tá, pessoal? Tributos fiscais têm como objetivo preponderante arrecadar recursos para os cofres públicos, arrecadação. Desculpe aí, Maria Clara, isso aí você está cansada de saber, né? Da eletiva lá, optativa. E tributos, você também, desculpe. E tributos extrafiscais são aqueles que têm como objetivo preponderante induzir um comportamento. Enquanto os fiscais têm como objetivo preponderante arrecadar, os extrafiscais têm como objetivo preponderante induzir a um comportamento. Vou explicar, vocês vão entender tranquilo.
Por exemplo, quando o município cobra o IPTU, o que ele pretende de forma preponderante? Arrecadar dinheiro para as despesas do município, certo? Então, o objetivo preponderante do IPTU é arrecadar. Do imposto de renda é arrecadar também, certo? Do, sei lá, ISS, Imposto sobre Serviço, também o objetivo preponderante é arrecadar. Mas existem alguns tributos que o governo preferiria não arrecadar. São tributos que existem para induzir a um comportamento. Vou dar 2 exemplos aqui que eu gosto muito. Primeiro exemplo, sempre falo isso, né? Quando eu casei, passei no concurso e tudo, e nunca precisei ter carro, sempre me dei muito bem com ônibus, indo a pé. Eu morava no Ingá, ia a pé até as barcas, atravessava de barca, ia lá para a procuradoria, ia para, fazia o que eu queria a pé, ou de ônibus. Só que quando a minha mulher engravidou da minha primeira filha, a gente achou que valia a pena ter um carro para poder levar ela para o hospital, caso fosse necessário, levar uma emergência. Imagina, na época não tinha Uber, tá, pessoal? Então era mais complicado esse deslocamento e tal. E aí a gente decidiu comprar um carro. Eu fui procurar, e aí eu vi uma diferença muito grande dos carros chineses para os carros nacionais. Naquele momento, o carro chinês, era um carro completão, que o pessoal chamava, tinha vidro elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica e airbag. Era o completão. O carro chinês é completão, era o mesmo preço de um carro nacional que não tinha essas coisas. E aí eu ia comprar um carro chinês, certo? E naquele ano, isso estava tão escancarado que o governo federal resolveu aumentar a alíquota do imposto de importação dos carros chineses para proteger a indústria nacional, fazer com que os carros chineses se tornassem mais caros e induzir o comportamento do contribuinte para não comprar carro chinês, mas para comprar carro nacional. E foi isso que acabou acontecendo. O carro dele chinês aumentou de preço, eu preferi comprar um carro popular nacional, certo? Então, o imposto de importação, ele serve para induzir um comportamento, ou estimular que alguém compre produtos importados, ou desestimular. Às vezes serve para o contrário. Às vezes a indústria nacional está com uma margem de lucro muito grande. E aí, poxa, foi o que aconteceu, por exemplo, na época, não sei os detalhes, tá, pessoal? Mas na época do Fernando Collor de Mello, a gente tinha uma indústria nacional muito pouco desenvolvida na parte de tecnologia. Então ele reduziu o imposto de importação para que entrassem produtos importados mais baratos de tecnologia, especificamente produtos de tecnologia, e fazer com que as indústrias nacionais também, as que existiam, reduzissem a sua margem de lucro, porque praticamente não tinham concorrente. Então, tudo isso para induzir comportamentos. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu também acho legal. Tem vários exemplos também sobre imposto de exportação. Também é um imposto extrafiscal. Ele quer induzir um comportamento. Vamos supor que o Brasil seja um grande produtor de seringas e agulhas. E na época da pandemia, o mundo inteiro precisava de fornecedores de seringas e agulhas para a aplicação das vacinas. Então, começa a comprar das indústrias brasileiras. E o Brasil começa a exportar toda a sua produção de seringas e agulhas. Quando o governo deseja comprar seringas e agulhas para a aplicação das vacinas nos brasileiros, existe uma crise de abastecimento. Então, o que pode ser feito? Pode ser aumentado o imposto de exportação. O imposto de exportação pode chegar a 150%, só para
quer dizer, induzir um comportamento da indústria nacional de vender no mercado interno, superando a crise de abastecimento. Entendeu? Então, para o governo seria melhor até não arrecadar. Quer dizer, se ele arrecada, é porque ela mandou seringa lá para fora. É melhor deixar de arrecadar, porque a intenção é justamente induzir um comportamento. Por que o IPI do cigarro é bastante alto? Porque quer induzir um comportamento, fazendo com que as pessoas se sintam desestimuladas a fumar diante de um produto mais caro, porque gera uma série de consequências para a saúde pública, certo? Então, é isso. O imposto extrafiscal, por exemplo, o ITR, Imposto Territorial Rural, ele é extrafiscal, a Constituição diz que ele é extrafiscal, porque ele tem que ser cobrado de forma a desestimular latifúndios improdutivos. Então, se o sujeito tem uma propriedade rural, que é considerado um latifúndio, né, quer dizer, com uma área muito grande, e ele produz menos de 30%, a área cultivada é inferior a 30%, vocês têm ideia de quanto é a alíquota do ITR para essa pessoa? 20%. Em 5 anos ele perde a propriedade. Mas é um imposto extrafiscal. Então, o imposto extrafiscal admite alíquotas altas. Entenderam por que não fica no primeiro parâmetro? Vai para o segundo? Porque é um imposto extrafiscal. Por que uma alíquota de 150% no imposto de exportação vale? Porque é imposto extrafiscal. Tudo bem? Entenderam esse segundo parâmetro? Às vezes você tem que induzir fortemente o comportamento. É ilícito a indústria vender para o mercado exterior, as seringas e agulhas? É ilícito eu comprar um carro importado da China? É ilícito a pessoa fumar um cigarro? Normal, né? Não é ilícito, pessoal, mas são condutas que podem ser desestimuladas ou estimuladas, certo? Pela tributação. Lembra que o direito tributário tem uma relação ativa com os valores? Então é aí que ele vai tentando implementar alguns valores constitucionais. Entenderam? Bom, terceiro parâmetro. A tributação não pode atingir o mínimo existencial. A tributação não pode atingir o mínimo existencial. Se a pessoa está no mínimo existencial, gente, ela não tem condição de pagar tributos, certo? Se a pessoa está no mínimo existencial, ela está naquela situação que, se baixar, ela ficará numa situação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. O mínimo existencial é a condição mínima para que a gente possa dizer que está sendo observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se a pessoa está na condição mínima para que seja preservada a dignidade da pessoa humana, tributar essa pessoa vai levá-la para uma situação abaixo da dignidade da pessoa humana. Então é vedada essa tributação sob pena de violar o princípio não confisco. É como se ele estivesse expropriando o restante do que a pessoa tem. Entendeu? A reforma tributária, ela trouxe elementos, né, instrumentos para que seja preservado o mínimo existencial. É um instrumento bem interessante na reforma tributária, que é o seguinte: existem uns tributos que todos pagam, mesmo as pessoas mais pobres, porque são tributos que são considerados tributos indiretos. A gente vai ver isso mais para frente, né? Em que quem tem que pagar o tributo está autorizado a repercutir, ou seja, transferir essa tributação para terceiros. É o caso do ICMS, por exemplo, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços. Então, quando você vai ao mercado, você acaba pagando o tributo que é devido pelo supermercado, porque ele coloca na conta. Eu falei sobre isso na última aula, né?
Falei de regressividade, não falei? Não, falei? Não. Então você vê, então a reforma tributária, ela está prevendo que para as pessoas mais carentes vai haver um cashback. Comentei na última aula disso para vocês? Acho que não, né? Vai haver um cashback, ou seja, a pessoa é uma hipossuficiente, está lá nos cadastros de assistência social, no CAD único, entre os cadastros do governo, que verificam as pessoas que estão no mínimo essencial, né? Verifica as pessoas que estão no mínimo essencial. Então, ela está cadastrada no CAD único, por exemplo, recebe o Bolsa Família, recebe algum benefício, né, para que possa estar no mínimo essencial. A reforma tributária prevê que se essa pessoa for ao mercado e comprar um produto e na nota fiscal for consignado, sempre é obrigado que seja consignado, né, o tributo que ela está tendo que arcar porque está sendo transferido pelo mercado, essa pessoa vai poder levar a nota fiscal e obter a devolução desse valor que ela pagou, é o chamado cashback tributário. Oi? Uma forma de evitar regressividade na tributação. Isso vai acontecer nesse IBS, né, e no CBS, são os tributos criados pela reforma, que vão entrar em vigor plenamente em 2033, substituindo o ICMS e o ISS, entre outros tributos. Tá? Então, só para falar do mínimo existencial, das ferramentas que estão sendo utilizadas para mitigar a tributação no mínimo existencial. Tudo bem? Quarto parâmetro. Para a aferição do não confisco, é possível a soma, é possível somar a carga tributária, é possível somar a carga tributária incidente sobre a mesma riqueza. Para a aferição da violação ao princípio do não confisco, é possível somar a carga tributária incidente sobre a mesma riqueza. O que é isso aí, gente? Só para explicar um pouco melhor essa situação. É possível que uma mesma riqueza ela seja tributada por tributos diferentes. Por exemplo, eu recebo a minha remuneração aqui na UF, tá? E, bom, na UF eu estou praticamente na faixa de isenção, mas o que acontece? Quando eu recebo a minha remuneração, antes de eu receber na minha conta a remuneração, existe a incidência do imposto de renda e existe a incidência da contribuição previdenciária que eu devo pagar para a minha previdência pública, que a União vai pagar quando eu me aposentar, ou se eu morrer, vai pagar a pensão para minha esposa, minha mulher. Tudo bem? Então são dois tributos que incidem sobre a mesma riqueza, que é a minha remuneração. Tá? Vamos supor que uma pessoa receba R$10.000 por mês. Então ela vai pagar 27,5% de imposto de renda e vai pagar aproximadamente 12% de contribuição previdenciária, que vai ser descontada da remuneração dela. Então lá, 27 mais 12, 39,5% já é descontado. Então, por exemplo, quando a pessoa, se ela recebe R$10.000, quanto é que vai cair na conta dela? 10.000 menos 39,5%, que vai dar 6.000 e mais ou menos R$6.100. Tá legal? Então, se a pessoa recebe 10.000, na verdade ela só vai receber líquido R$6.100, porque vai deixar o imposto de renda e vai deixar a contribuição previdenciária. 39%, 39,5% é mais ou menos o que incide atualmente. Teve um determinado ente público, acho que foi em Minas Gerais, tá?
que previu que essa contribuição previdenciária ela não seria de 12%, seria muito mais alta. Eu não lembro exatamente a alíquota, mas era em torno de 20%, 22%. Então, quando você somava o 27,5% do imposto de renda, mais, sei lá, 30% para facilitar, 20%, 22%, dava ali próximo de 50% da remuneração da pessoa, que era descontada já na fonte. Ou seja, quando somava, dava uma tributação muito grande, né? Imagina, vamos supor que fosse 30%. 30% isoladamente é confiscatório? Não. 27,5% isoladamente é confiscatório? Mas não. Mas se você soma 27,5% mais 30%, vai dar 57,5%. E aí o Supremo entendeu, peraí, gente, esse sujeito aí está sofrendo uma tributação confiscatória, porque somando toda a carga tributária sobre essa mesma riqueza, e todos esses tributos são fiscais, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, não tem tributo extrafiscal aí, é uma carga tributária muito elevada. Então, foi um parâmetro utilizado pelo Supremo para aplicação do não confisco. Se quiserem anotar, o julgado é o ARE 83.13.77. E nesse julgado ele fala que deve ser avaliado. E pessoal, falei, tem esse, mas um melhor do que esse é o ADI-MC do Distrito Federal, ADI-MC 2010. ADI-MC 2010. Esse é o melhor de todos, tá? Celso de Mello vai dizer assim: a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte, considerado o montante de sua riqueza, renda e capital, para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período a mesma pessoa política que os houver instituído. Entendeu? E ele continua. Resta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre com efeito cumulativo afetar substancialmente de maneira irrazoável o patrimônio e os rendimentos do contribuinte. Beleza? Entenderam? Está claro isso, pessoal? Então, quando tiver uma tributação que acumulada, é cobrada pelo mesmo ente público, atingir de forma irrazoável o patrimônio e o rendimento do contribuinte, haverá um caráter confiscatório. Celso de Mello está entendendo isso. Aquele julgado anterior que eu falei, de Minas Gerais, ele diz que é necessário olhar o contexto fático para se dizer se a coisa é confiscatória ou não. Não existe assim um critério jurídico pré-determinado. Tem que olhar caso a caso para ver se há um confisco. Ficou dúvida aí, pessoal? Fala a verdade. Ficou alguma dúvida? Não? Posso prosseguir um pouquinho?